Oi pessoal, tudo bem? Eu vou dedicar esse vídeo a ensinar vocês, uma coisa que é uma dificuldade muito comum que eu observo em alunos de universidade, certo? Então, principalmente agora que para muitas universidades federais, inclusive, você pode entrar somente pelo Enem, né? Então, muitas escolas não dão devido ensino a como escrever uma solução, certo? Então muita gente chega com dificuldade de, por exemplo, alunos de exato, engenharia, física, matemática, chegam com dificuldades de escrever uma solução. Tudo bem, escrever uma demonstração, enfim. Em particular, uma grande dificuldade é você integrar as contas à redação de uma solução ou de um relatório. Tudo bem, então eu tomei aqui um vídeo um texto em inglês que eu achei na internet, que é bem bacana, que deixa bem clara e ilustra como você deve inserir as equações em um relatório. Tudo bem? Então, primeiramente, numerar as equações é uma coisa muito boa, certo? Em muitos programas você pode fazer de maneira automática. Por exemplo, isso aqui foi escrito no LaTeX. Posso no futuro dedicar um vídeo a ensinar como escrever um pouco em LaTeX, certo? Mas, via de regra, isso facilita a referência a resultados particulares. Tudo bem? Então, pelo menos, o que eu faço no meu livro, na Física em Nível Olímpico, às vezes, quando tem uma sequência de raciocínios, eu demonstro, eu apresento passos intermediários e eu numero só a última equação. Tá? Então, seria uma solução um pouco mais simples, né? Mas, via de regra, você pode numerar, e quando você está escrevendo um trabalho de conclusão de curso, um TCC, uma dissertação de mestrado, doutorado, aí você já está um documento mais formal, então você numera tudo mesmo, tá? Ou então eventualmente você pode omitir determinados passos intermediários que quem for abrir as contas, você supõe que o leitor é capaz de fazer isso. Tudo bem? Então, vamos voltar e tentar responder o problema de como integrar as equações ao seu texto, certo? Uma coisa importante falar é que quando você está escrevendo um texto, um relatório, né, um TCC, uma dissertação, enfim, as equações e o texto são uma coisa só. Então é importante que você encare as equações como parte do seu texto. Tá? Isso aí inclui aspectos de pontuação, de uso de letra maiúscula, minúscula, vírgula, ponto e tudo mais. Tá? Então, as equações fazem sim parte do seu texto. Então, vamos olhar como isso acontece. Tá? Então, por exemplo, uma frase aqui, a famosa equação de Einstein é igual a mc ao quadrado, faz parte dessa sentença precedente. Tudo bem? Dessa sentença anterior. Então, percebam como eu começo uma frase, essa equação aqui faz parte dessa frase, eu continuo essa frase, tudo bem? Com letra minúscula e sem quebrar parágrafo, porque isso aqui faz parte de uma única frase de um mesmo parágrafo. Então, o primeiro parágrafo começa aqui no Einstein e termina aqui sem pontuação, porque não há necessidade de pontuação aqui. A gente pode querer continuar uma frase e, tipicamente, você precisa, em uma redação, quando você apresenta uma fórmula, você precisa deixar claro o que significa cada uma dessas letras, né? O que significa o E, o M e o C. Tudo bem? Então, vamos supor que você queira continuar depois da frase. Então, você pode escrever dois pontos. Então, o dois pontos, tipicamente, é um uso normal de dois pontos, como qualquer redação. Dois pontos, ele vai demonstrar alguma coisa dali para frente. Então, olha só, eu escrevi E igual a mc ao quadrado, vírgula. Tá? E aí, depois da vírgula, o que eu vou falar? Onde é igual a energia. No caso aqui, se você estivesse num documento, você teria que falar E igual a energia, vírgula. M igual a massa e vírgula C igual a velocidade da luz no vácuo. Certo? Então, você define cada termo no seu texto. Certo? Ou então, suponha que você termine uma frase com a equação. Então, você termina com, ao invés de uma vírgula, com um ponto. Então, suponha que você queira encerrar a sentença com a famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, ponto. Então, perceba que isso é uma frase, você coloca a equação e marca com ponto, que é o encerramento da sentença. Então, observem que aí, se você coloca vírgula ou um ponto, ou dois pontos ou não, depende do que você está escrevendo, e as equações fazem parte
do seu texto. Assim que vocês fazem assim que você é uma boa prática de escrita, certo? E aí suponha que você tem, por exemplo, vai começar um novo parágrafo, né? Eu estou basicamente traduzindo o que está escrito aqui, né? Ele comenta que escrevendo como é que você deixa uma linha em branco, enfim, né? Mas se você quer, por exemplo, apresentar uma série de equações, por exemplo, equações para x, y, z, enfim, você pode tomar aqui o y1 igual a x ao quadrado, y2x ao cubo, yn igual a xn mais 1, enfim, né? Uma série de equações. Então você vai demonstrar, né, todas elas. Então você começa aqui com 2 pontos, você tem uma série delas, você vai mostrar isso, isso, isso. Então você pode usar as vírgulas aí, todos esses 3 pontinhos aqui. Denota aí um bloco inteiro de equações. E você poderia até colocar essa equação quebra, coloca aqui um i, ou em inglês and, e depois outra, né? Então percebam que realmente a sentença e as equações são todas uma coisa só. E no caso aqui de um bloco, você pode numerar o bloco inteiro com um único número, certo? E no final, perceba que você vai vírgula, 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 é o último, encerra a sentença, ponto. E aí, depois do ponto, você pode vir com uma letra maiúscula. Aqui, depois de uma vírgula, você não quebra parágrafo e começa com letra minúscula, certo? E aí você pode também fazer uma equação, né? Então, suponha, por exemplo, yn igual a xn mais 1. Você queira dizer que o n é o natural. Uma opção é você quebrar aqui, vírgula, e continuar onde n pertence aos naturais, né? Ou você pode fazer numa linha só, dessa maneira, né? Coloca uma vírgula, um espaço aqui, que no LaTeX é esse quad, tá? Então 4 espaços equivalentes, né? E você coloca aí que pertence aos números naturais, isso vira uma sentença só. Ou então você pode ainda colocar aqui com essa equação 6, né? E você referencia a equação com o número dela, tá? Para frente, 2 pontos, né? Está demonstrando essa aplicação. Então você pode resgatar isso com equações passadas. Tá bom, gente? Então, isso aqui são algumas práticas gerais que muito melhor do que eu explicar as regras exatas, mostrando esse textinho aqui, você consegue ver isso em ação e demonstrado com um texto bem simpático, falando sobre as equações de Einstein aplicadas aí no contexto de você escrever uma solução. Tudo bem? Principalmente no contexto de você estar escrevendo um relatório, estar escrevendo um TCC, uma monografia, uma dissertação de mestrado, doutorado, enfim. E eu acredito que seja útil para muita gente que às vezes sabe fazer as coisas, resolve lá no papel, enfim, mas não tem aquela prática de colocar isso digitado em um documento no formato mais formal. Tudo bem? Então, esse é o recado que eu tinha para dar nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.